Então, vamos para a segunda parte deste recurso da parábola do semeador. Eu já recortei, passei os moldes para o EVA, tudo isso, já sombreamos. E agora vamos para a parte da montagem. Você vai posicionar para poder colar essa parte verde. Então, você encontrou a posição onde vai colar. Então, vamos usar cola instantânea. Você pode estar usando a cola de contato, cola Brascoplast. E aí, vamos para a montagem. Primeiro, vamos colar, tirar essa parte do solo e vamos colar a parte verde. E depois, vamos colar a parte do solo e assim vamos fazer todo esse procedimento. Então, nessa parte, a palavra de Deus diz que um homem saiu para semear. E as sementes que caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram. É justamente nessa parte aí onde tem os pássaros. Jesus, ele explica que a semente é a palavra de Deus. E o semeador é quem semeia a palavra. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas não entendem. Não é? O coração dessas pessoas são como esse solo duro do caminho. Não absorve. Assim como os pássaros comem as sementes que estão na superfície, o diabo vem e retira a mensagem da salvação do coração dessas pessoas. É justamente nessa parte que você vai falar sobre isso. Então, vamos colar o solo. E depois vamos colar os pássaros. Agora, o pássaro, nós só vamos colar um e usar velcro com o outro. Passar cola aqui nessa parte aqui. E na parte de baixo. E como sementes, você pode estar usando feijão. Nesse recurso aqui, eu usei feijão. Vamos colocar aqui as nuvens. As duas nuvens que eu recortei, você vai estar colocando justamente aqui. Passando cola, não precisa de muita cola não, só nas extremidades. Então, vamos colocar os pássaros, vocês podem estar colocando outras cores de pássaro, mas eu coloquei preto para que aparecesse mais, destacasse aqui nesse azul. Que vai se falar muito no pássaro, que o pássaro ele come a semente, não é? A semente que cai à beira do caminho. Então, você vai colocar dessa forma a asa do pássaro. Vamos passar cola. A outra também. Você vai passando cola. Agora, vamos para a parte do bico. O bico, eu fiz uma curvinha justamente para poder encaixar aqui na parte da cabeça. Você passa a cola só nessa partezinha. Cola nessa parte da cabeça, segura para poder colar. Eu usei EVA de 3 milímetros para fazer esses pássaros. Vocês podem estar usando EVA de 2 milímetros, mas eu gosto de trabalhar com EVA de 3 milímetros
porque ele fica mais durinho. Essa parte aí dos pássaros também. Os olhos, eu só encontrei esses olhos grandes assim, mas vocês podem estar usando adesivos ou um olho menor, mas eu acredito que esse tenha ficado bom. Vocês colam o olho. E aí vamos colar um pássaro. E o outro vamos usar velcro, porque justamente quando você for ministrar, contar essa parábola, você vai e tira o pássaro, mostrando que ele comeu as sementes que caíram à beira do caminho. Então, vamos usar velcro, para que você possa tirar na hora de contar a história, essa parábola. Passar a cola também no velcro. Vocês veem onde vocês vão colar mais ou menos. Passo cola em uma parte e a outra parte do velcro vai no pássaro. Agora, para que pareça melhor, depois a gente vai pintar esse pássaro de branco, fazer alguns detalhes só em branco. Vamos colocar as sementes. Colar. Eu tô usando sementes de feijão, para que fique mais real quando você contar essa parábola. Então, você vai pingando, onde você for colocar o feijão, você vai pingando cola e vai colando os feijões. É justamente nessa parte que você vai tirar o pássaro para contar a história. Então, vamos com o pincel chanfrado, com o que eu já ensinei, que temos que hidratar o pincel para poder tocar na tinta. A água do pincel vai ajudar para espalhar essa tinta. Então, estou usando o pincel chanfrado mesmo, para justamente aparecer um pouco da asa do pássaro, para dar um efeito. Então, você vai fazer isso nos dois pássaros. Vai sombreando. A parte de baixo. Puxa mais um pouco aqui. Vamos fazer isso nos dois pássaros. Agora, para dar luzes a essa peça, vamos precisar do pincel Pituá. Eu vou usar o número 6, você pode estar usando o número que você tiver. No vídeo não vai aparecer muito,
mas para dar luzes temos que ir com pincel seco. A gente não molha o pincel, a gente vai direto na tinta, tira o excesso. Pode ser numa bandejinha de isopor, mas eu só tô com EVA aqui, então vou tirar o excesso desse pincel na bandejinha. E aí você, com movimentos circulares, você vai dando luzes na peça, para dar um efeito de céu também. Essa parte verde também você pode estar dando luzes. Movimentos circulares. E agora vamos passar para a outra parte em que a semente caiu entre as pedras. Então, essa parte aqui eu já pintei, porque ela queimou, o sol saiu e queimou. Não é isso? A semente que caiu no solo com muitas pedras representa as pessoas que ouvem o evangelho e aceitam a mensagem com alegria. O problema é que elas não têm raiz. Sua fé não está firme em Jesus. Então, quando enfrenta algum problema ou perseguição por causa de Jesus, abandona o evangelho. Sua fé murcha como a planta que secou no sol. Essa planta, justamente, quando a palavra diz quando o sol saiu, a planta ela secou. Até brotou, né? Teve até o broto, até ela saiu, ela nasceu a plantinha. Mas só que ela não tinha raiz. É justamente essas pessoas que não estão com a fé firmada. Não é? Tem muitas crianças que não estão com a fé firmada. Quando elas crescem, vão para a faculdade, que encontram os professores, que alguns são ateus, daqui a pouco ela está acreditando no que o professor está falando, que Deus não existe. Então, temos que ter essa preocupação de saber como é que está a fé desse aluno. Então, essa parábola é muito boa para explicar isso. Essa parte da parábola. Então, colamos o solo, vamos colar. Esse EVA é vermelho com amarelo, ele já é assim. Então, vamos passar cola nessa parte do sol. Vamos colar a planta. Essa parte da planta, passando cola instantânea atrás. E vamos ter que colocar algumas pedras. Eu fiz as pedras com massa de EVA. Você cola também um sol ali naquela partezinha. A massa de EVA é como a massa de biscuit. Ela vem mole, mas aí você vai solvando, vai amassando ela, trabalhando ela. Ela vem em várias cores, só que a diferença é que ela não é biscuit. Biscuit fica duro, feito uma pedra. A massa fica feita uma borracha. E ela tem várias cores, essa massa de EVA. Tem rosa, tem azul, tem marrom. É bem legal, até para fazer cabelo de boneca. Dá para trabalhar hoje em dia com massa de EVA, fazer vários recursos. Então, vou aproveitar para fazer as pedras. Aí eu peguei essa begezinha. Então, ela vem assim no saco. Essa aqui eu já mexi. Ela vem em maior quantidade do que essa. Então, você retira. Guarda o restante. Você só pega a parte que você vai usar. Não precisa guardar na geladeira, ela vem com um saquinho que fecha ali. A parte de cima. E agora você vai trabalhar com ela.
ela vem assim, nessa consistência mole. E à medida que você vai amassando, vai trabalhando, ela vai endurecendo mais um pouco. Tá bom? Se você deixar colado no EVA, ela vai ficar colada lá. Então, primeiro é bom trabalhar ela, fazer as pedrinhas fora daí e colar depois que ela estiver seca. Então, vocês vão trabalhando com a massa, vão achatando, faz um pequeno círculo a massa e vai colocando em formato de pedras. Então, como eu já tinha adiantado, eu fiz várias. Você tem que deixar ela secando separadamente, porque se você for juntar, ela cola uma na outra, mas depois de seca, ela não tem esse problema. Então, como essa semente, ela caiu num solo com pedras, pedregoso, então temos que colocar as pedras justamente para contar essa parábola, nessa parte. Então, eu fiz várias pedras, porque justamente essa plantinha aí, ela não teve raiz, então você vai colocando ali nessa parte aí. Só que elas ficaram da cor desse EVA do solo. Então, o bom é passar tinta na parte das pedras para também dar um efeito. Então, eu usei uma tinta bem clarinha. No molde, eu coloquei as pedras, o desenho das pedras, que você pode estar usando EVA mesmo, se não tiver a massa. Mas como a massa fica um trabalho em 3D, né? Aí é bem diferente. Você vai pintando só a parte de cima. Eu coloco um pouco de água para espalhar essa tinta. Para fazer os raios do sol, eu vou usar essa tinta dourada com o boleador, o menor. Você pode estar fazendo também com a pontinha do pincel, o cabo do pincel, a ponta. Então, você vai tocando e vai fazendo umas bolinhas. Esse aqui é feito ele é um pinta-bolinha. Também tem pinta-bolinhas de plástico. Esse é de metal. E aí, você vai fazendo os raios do sol. Em cada pontinha, você vai fazendo as bolinhas. Em todo o sol. Você pode estar também passando com o pincel chanfrado nessa parte aí amarela do sol, para ficar um pouco diferente do recurso que é todo amarelo. Então, você vai fazendo esse efeito. Eu tô passando com o pincel chanfrado nessa parte da borda do sol. E esse recursos, ele ao vivo, você pintado pessoalmente, é bem diferente do vídeo. Ele é bem mais bonito. Pronto, aí terminamos esses dois. E faltam as duas sementes, os dois recursos que vamos estar aprendendo no vídeo 3, ok?